Fala, gênio! Bom, bora treinar física? Meu nome é Marlon, sou matemático. Seja bem-vindo à nossa primeira questão do nosso curso de resoluções de questões de física na parte de eletrostática. Gênio, antes da gente ir para a questão propriamente dita, eu sempre lembro a você, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, que está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem! Gênio, vamos iniciar o nosso curso de resoluções de questões com o pé direito. Vamos começar com aquelas questãozinhas bem simples, beleza? Com o passar do tempo, com o passar das aulas, nós vamos aprofundando os nossos conhecimentos. Então, na aula de hoje, nós vamos resolver essa questão aí. Ela já vai estar aparecendo aqui para você, obviamente. De novo, tente resolver a questão antes de soltar a solução do professor. Você só aprende matemática, química ou física colocando a mão na massa. Então, gaste o tempo que for necessário para você resolver as questões. Eu sei que as primeiras questões serão questões simples, então você não deve gastar tanto tempo assim para resolver. Se você já tiver dado uma lida no livro, já tiver assistido às nossas aulas teóricas, você não deve ter muita dificuldade para resolver essas questões. Porém, com o tempo as questões vão ficando um pouco mais elaboradas e aí você deve gastar um tempo maior para resolvê-las. Não deixe de fazer isso antes de soltar a solução do professor. Dito isso, combinado isso, vamos aqui à leitura da questão. Já está aparecendo aí, coloca no seu caderno, tenta fazer, solta e veja a solução. Dizer que a carga elétrica é quantizada significa que ela... Bem, então ele está cobrando aqui para a gente o que significa dizer que a carga elétrica é quantizada. Lembrando lá das nossas aulas teóricas, a carga elétrica ela é quantizada porque nós não conseguimos subdividir indefinidamente as quantidades de cargas elétricas. Isso foi feito através de observações experimentais, beleza? Não tem como você demonstrar isso no sentido de que da matemática. Na matemática a gente precisa demonstrar as afirmações. Na física, na química, nós normalmente observamos. O juiz do conhecimento científico é o experimento. Então, as cargas elétricas são quantizadas porque nós não conseguimos subdividi-las indefinidamente. Isso foi constatado lá no início dos estudos de eletricidade, beleza? O que é a carga, então, mínima? Porque se nós estamos dizendo que é quantizado, o que significa dizer que algo é quantizado? Significa que você não pode subdividir indefinidamente. Ou seja, em algum momento você chega numa quantidade mínima, beleza? Essa quantidade mínima de carga elétrica é a carga elétrica fundamental, carga das partículas elementares, no caso do elétron e do próton. E nós vimos lá da nossa aula de eletrostática, na nossa aula teórica, que essa carga elétrica elementar, representada aqui pelo Ezinho, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, beleza? Essa daqui é a carga elétrica fundamental. Carga elétrica fundamental. Beleza, gente? Ou seja, essa quantidade de carga aqui é o mínimo de carga que um determinado corpo vai possuir. Ou seja, se eu pegar ali um determinado corpo, por exemplo, claro que isso é impossível, né? Eu só estou querendo que você imagine. Mas se eu conseguisse retirar todas as cargas desse meu quadro, né? Conseguisse tirar todos os elétrons, né? Que eu desfaria, né? O quadro. Mas enfim, vamos supor que eu conseguisse tirar todas as cargas desse quadro aqui. Eu só conseguiria fazer isso até um determinado instante, ou seja, até que esse quadro só ficasse com um único elétron. Beleza? É claro que isso é impossível, mas se eu fosse fazer isso, eu conseguiria ir tirando carga, no caso aqui tirando elétron, eu teria que em algum momento também ter que tirar próton desse negócio, mas aí eu teria que mexer no núcleo. Enfim, isso é realmente impossível, mas
supondo que fosse possível fazer isso, se eu fosse retirando, em algum momento eu só deixaria aqui um único elétron, beleza? E esse elétron teria essa carga aqui, que é a carga elétrica fundamental. Ou se eu tirasse tudo e deixasse também só um próton. A diferença é que o elétron vai ter essa carga aí com um sinal negativo na frente, que é também uma convenção, ou se fosse um próton, um sinal de positivo na frente. Elétron, sinal negativo, próton, sinal positivo, beleza? Mas essa é a carga elétrica fundamental. Dizer que a carga elétrica é quantizada significa isso, que em algum momento eu preciso ter uma quantidade mínima de carga elétrica. Essa quantidade mínima é a carga elétrica fundamental. E vamos, então, depois disso, olhar para cada uma dessas opções e ver quais que estão certas e quais que estão erradas. No caso aqui só precisa ter uma certa, o resto tem que estar tudo errado porque não é verdadeiro ou falso. Beleza? Então, dizer que a carga elétrica é quantizada significa que ela, só pode ser positiva? Obviamente não, né? Porque nós sabemos que os elétrons vão ter carga elétrica negativa, sinal de menos, e os prótons vão ter cargas elétricas positivas, beleza? De fato, elas têm o mesmo módulo, beleza? Ou seja, a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso vale tanto para o elétron quanto para o próton. Só que o elétron vai ter carga negativa, vai ter um sinal de menos aqui na frente, e o próton vai ter carga positiva, beleza? Com mais aqui na frente. Como eu mostrei aqui o elétron, aqui seria menos 1,6 vezes 10 a 19. Então, letra A está falsa. Não pode ser criada nem destruída. De fato, carga elétrica não pode ser criada nem destruída, né? Uma vez que para você destruir carga elétrica, você precisaria destruir lá os elétrons e os prótons. E, a princípio, não conseguimos destruir eles. Nós conseguimos subdividi-los, eles ainda mais. Mas não é tema dessa aula, beleza? Mas destruir, de fato, não pode. Porém, não é isso que significa ser quantizado, beleza? De fato, essa afirmação de que carga elétrica não pode ser destruída, né, nem criada, isso é uma verdade. Porém, não é isso que significa ser quantizada. Então, a letra B também é falsa. Então, a letra A, falso. Letra B, também falso. Embora a afirmação seja verdadeiro, não é isso que significa ser quantizada. Pode ser isolada em qualquer quantidade? Obviamente não, né? Porque se eu tenho uma quantidade mínima de carga elétrica, que é dada por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, eu só posso separar quantidades que são pacotes dessa quantidade fundamental, beleza? Eu posso separar um elétron, 2 elétrons, 1 milhão de elétrons, 1 mol de elétrons, beleza? Mas eu não posso, por exemplo, separar uma carga de meio elétron. Meio elétron não existe. Para isso eu teria que dividir o elétron em 2, isso não é possível. Então não posso isolar qualquer quantidade, só posso isolar quantidades múltiplas da carga fundamental. Por isso que lá na aula teórica, eu falei para vocês que um corpo eletrizado, ele sempre vai ter uma quantidade de carga que é N, beleza? Vezes a quantidade de carga elétrica fundamental, esse meu Ezinho aí, beleza? Então o corpo sempre vai ter uma quantidade de carga que pode ser dada por essa equação aqui, onde N é o número de cargas fundamentais que esse cara vai ter, beleza? Show de bola. Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. É isso, né? De fato, essa é a quantidade mínima aqui, ó, que nós obtemos experimentalmente, né? E qualquer corpo vai ter que ter uma quantidade que é múltipla dessa minha carga mínima aí, beleza? É o que essa equação aqui está dizendo. Então, a letra D, aparentemente, é o gabarito. Beleza? Agora vamos ver se a E também está errada. Pode ser positiva ou negativa. Veja que, de novo, aqui é uma pegadinha, né? Porque, de fato, a carga elétrica pode ser positiva ou negativa. Essa afirmação está correta. Porém, não é isso que significa ser quantizada, beleza? O fato da carga elétrica ser quantizada significa que eu tenho que chegar em um mínimo. Eu não posso ter algo a menos do que esse mínimo. Eu não posso dividir isso daqui em submúltiplos de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza? Então, uma questãozinha super simples, só pra gente aquecer aí e começar o nosso curso com o pé direito. Antes de você ir embora, gente, eu sempre deixo aqui embaixo alguns links interessantes em que você pode aprofundar
os seus estudos e também deixo alguns materiais, deixo às vezes links aí de livros, de canetas, enfim, de materiais que você pode utilizar no seu dia a dia. Comprando por esses links aí, você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e você não paga nada mais por isso. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!